Olá a todos, saúdo a todos com a doce, gloriosa paz. Queridos e amados do Pai, estamos iniciando o nosso Momento da Palavra. Nosso Momento da Palavra são todos os dias, de segunda a domingo, às 18 horas. E cada dia vai ter aí uma história diferenciada dentro da Bíblia. Lembrando a todos que, especialmente, nós estamos em uma jornada ressignificando a jornada, que é o nosso primeiro episódio hoje da nossa série. É uma série que contém 30 episódios. E cada episódio nós vamos estar aí trazendo a essência de histórias que transformam vidas, que esse é o meu ministério. Meu ministério é trazer a simbologia de pessoas que foram feridas na infância, aquelas que foram deixadas para trás, que carregaram marcas de quedas, que causaram danos ou que ainda tem algum resíduo no seu coração. O meu ministério é cura, lembrando a todos, tá? E Mefibosete, antes de iniciarmos aqui, ele é um símbolo de tantos que foram feridos na infância, deixados para trás. Pessoas que carregam marcas, como eu havia dito aqui. Para quem não conhece Mefibosete, ele era o filho de Jonatas, neto de Saul, e ele tinha uma herança de realeza, mas vivia escondido em Lodebar, o lugar de esquecimento, de esterilidade e vergonha. Mas Deus não se esquece de mover o coração do rei Davi para restaurar a identidade. Estou só fazendo aqui uma breve resolução e a gente vai estar ministrando dentro de 2 Samuel capítulo 9, verso 7, que foi a nossa oração de meio-dia hoje. E disse-lhe Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Eu vou falar algo muito específico aqui para vocês. É de coração. Deus, ele está sempre presente. Ressignificando a jornada é um tema o qual o Senhor colocou no meu coração, tá, gente? Todos os temas aqui já estão registrados, já para virarem livros, já estão registrados, tá? Não adianta pegar aí o tema para vocês podem até copiar as nossas ministrações. Já tem gente já fazendo isso. Mas lembrando a todos que já alguns temas já estão registrados porque vão virar livros no futuro, trazendo histórias reais, não somente da Bíblia, mas também histórias reais. E aqui ministrando hoje, dentro do nosso dia 1, nosso primeiro episódio, nós vamos estar entendendo sobre ressignificando a jornada. Um tempo onde Deus, ele transforma dores em testemunho e quedas em plataformas de restauração. Eu quero trazer esse dia 1, começando aqui, com Mefibosete, um homem pouco lembrado, o qual foi citado há pouco, cheio de glória escondida. E eu quero que você repita comigo aqui. Hoje Deus vai tirar gente de Lodebar. Hoje Deus vai tirar gente de Lodebar. Glória a Deus. Aleluias. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, fiz um breve resumo. Vamos iniciar a nossa ministração aqui. Amém? Trazendo aqui sobre Mefibosete. Para quem já conhece Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, foi o primeiro rei de Israel, Saul. Ele tinha uma linhagem real. E esse jovem Mefibosete nos ensina algo muito precioso sobre o amor, gente, de Deus. E quando a gente entende essa linhagem real, mas ele vivia esquecido em Lodebar aos 5 anos de idade, né? Após a morte de seu
seu pai, seu avô, em batalhas, a sua ama tentou fugir com ele. Mas durante a fuga, o menino caiu e ficou aleijado em ambos os pés. Assim está escrito em 2 Samuel, capítulo 4, versos 4. Ou seja, a queda mudou completamente a trajetória desse menino. E com o fim da dinastia de Saul, a ascensão de Davi ao trono, Mefibosete foi levado a viver escondido em Lodebar, um lugar árido, esquecido, como símbolo de exílio emocional e espiritual. Eu vou trazer aqui para vocês, o que eu quero trazer aqui para vocês é uma simbologia dos tempos de hoje. Mas primeiro eu estou explicando para vocês a história, para que vocês venham a entender o quanto a importância da gente entender a história para que nós venhamos a anexar aos dias de hoje. Eu entendo que esse rapaz, como um herdeiro real, ele vivia como um inválido, né? Porque a palavra diz que ele ficou coxo. Ele ficou carregando ali uma vergonha. E eu acredito que por medo, sensações de abandono, com certeza, vieram sobre a vida dele. E eu quero falar aqui sobre os Mefibosetes nos dias de hoje. Sobre os Mefibosetes com doenças físicas, na sua condição que impede de ser uma pessoa guerreira, de talvez trabalhar, de andar com dignidade, né? E muitas vezes não é um estado de vergonha em si, porque a gente vê várias pessoas hoje deficientes, a gente vê em vários vídeos, hoje a gente tem uma comunicação social aí muito abrangente, para que a gente possa ter um espaço, para que a gente possa ver pessoas de todos os países, né? Tem pessoas que são surdas, mas que trabalham com as mãos, fazem crochê, fazem outros trabalhos, né? Não, hoje os tempos são diferentes dos tempos de Mefibosete, obviamente. Mas você imagina uma pessoa de linhagem real ser tratada como uma qualquer? A rejeição desse homem não foi só a perda de toda a sua família, por ser um órfão, mas ele se tornou invisível porque ele teve a ausência de pai, de um avô. E a queda física tornou ele numa estrutura de dor, uma dor silenciosa. Queridos, eu vou ser mais forte aqui. Os dias de hoje nos traz feridas escondidas que nós ainda não vemos, mas nós sentimos, né? Feridas que nós não vemos, mas nós sentimos. Mefibosete, ele teve a rejeição, ele teve vergonha por sua identidade. Então, quando Davi chama ele, se define como um cão morto. Ou seja, 2 Samuel 9:8. Ele não se via como herdeiro, mas como um inútil, porque ele estava aleijado, estava sem condição nenhuma. E a autoimagem destrutiva, ela é uma situação a qual muitos hoje desmorona por causa da sua percepção sobre si mesmo. Sabe? Quando nós temos uma percepção de nós mesmos totalmente desconectada à nossa realidade espiritual, a gente fica, que hoje chama-se você tá com a sua autoestima baixa, né? E quantas vezes eu tive que, uma época, fazer tratamento, porque eu era bem modelo mesmo, magrinha e tudo. E com o meu primeiro filho, eu engordei muito. Cheguei a engordar imensuravelmente muito. E com o passar dos anos, obviamente, eu fui recuperando ali o meu corpo natural, mas não tão natural tão quanto eu era, porque eu pesava 49 quilos, no máximo 50 quilos. Para quem foi para 100, né? Então, eu cheguei a uma exaustão muito grande.
e criei uma debilidade dentro de mim sobre a minha autoimagem. Eu comecei a me autodestruir. Por que destrutiva, Geórgela? Porque eu não tinha quem me ajudasse dentro da minha cabeça. Eu jovem, eu tinha o quê? 17 anos, ia fazer 18. Então eu estava muito jovem ainda, a minha cabeça não tinha uma estrutura que me trouxesse uma percepção estruturada sobre a minha conectividade, da minha realidade espiritual, porque eu ainda não conhecia Jesus. Então, queridos, a nossa fraqueza, ela traz uma identidade desconstruída sobre nós mesmos. Eu tô tendo um papo com vocês aqui de psicologia, tá? Não só psicologia, mas também de terapia, para que vocês venham entender o quanto é importante não a gente ter uma desconectividade das nossas fraquezas, não. Mas a gente se conectar às coisas que podem nos trazer a positividade sobre a nossa autoimagem, sabe? A nossa identidade, ela não precisa nós não precisamos ser uma pessoa autossuficiente. Nós precisamos ser uma pessoa que tenha uma imagem construtiva, uma percepção espiritual da nossa linhagem, sabe? Tem linhagens que são bem complicadas, tem pessoas que tiveram problemas com os pais, tem pessoas que tiveram problemas aí na infância. Mefibosete, ele nos traz várias histórias anexadas à sua história, sobre rejeição, sobre a situação da paternidade. Eu não sei se vocês já notaram, mas sempre quando sofremos ausência de paternidade, sofremos sobre a nossa identidade. Por quê? Porque nós passamos a ter essas fraquezas, sabe? Essas fraquezas de Mefibosete. Rejeição, e muitas vezes a gente tem aquela coisa de ser órfão, né? Não que o nosso pai tenha morrido, alguma coisa assim, não. E mesmo que tenha morrido, cria ali uma situação bem complicada para que a gente possa trazer a ausência. Quando você perde o pai, é complicado, é muito difícil. Você realmente tem que ter muito Jesus no seu coração, porque isso também se alinha, isso cientificamente foi comprovado, tá? Eu não vou trazer aqui números e os locais que foram estudados, porque vai se estender muito o vídeo e eu vou entrar numa parte muito, muito extensa. Mas eu vou trazer aqui para vocês as situações que nós passamos com as fraquezas que nós adquirimos dentro das nossas deficiências pessoais. E as condições que nos impedem de ser uma pessoa guerreira, de trabalhar, de andar. Eu não digo que nós somos pessoas que não tem. Eu tenho meus pés, eu tenho minha perna, eu tenho meu ouvido, consigo falar, mas quando as pessoas não têm, como aqui eu havia falado, hoje tem recursos de internet, a gente vê pessoas que não têm os braços, mas trabalham com os pés, né? Fazem crochê, fazem as coisas em casa. Hoje tem pessoas que não escutam, mas têm aparelhos. Hoje os recursos são melhores. Mas vocês imaginam, voltando aqui aquela época. E a rejeição, ela não é só uma ausência, mas ela também é uma sequência que é criada dentro dessa estrutura, silenciosa. E a autoimagem destrutiva, como aqui eu havia falado para vocês, ela destrona muito a nossa beleza pessoal. Sabe a beleza pessoal? Porque você começa a vestir uma roupa, veste outra, e você não consegue achar a sua identidade pessoal. E a persistência em viver
ferido é algo muito preocupante. Por quê? Tem pessoas que vivem feridas escondidas, mas elas estão vivas, assim como foi Mefibosete. E isso significa que a pessoa ela não desistiu totalmente da vida, mas ela está carregando muita dor dentro dela. E Mefibosete era isso, resumindo aqui as fraquezas, tanto nos dias de Mefibosete como nos nossos dias, certo? E eu quero trazer sobre os Mefibosetes de hoje, também sobre as forças que Mefibosete tinha, que traz aí uma grande significância para que nós venhamos meditar sobre isso. Se vocês notarem, Mefibosete, ele tinha sim a sua deficiência, mas ele tinha o seu chamado, ele tinha ali o chamado por Davi. Ele tinha que se apresentar mesmo com medo, porque ele começa a se submeter à presença do rei. Lembrando a todos que a primeira deficiência física foi a condição dele que impedia dele de ser um guerreiro. Mas ele precisava ter forças. E ele foi humilde o suficiente, que é a segunda força aqui de Mefibosete, pela sua postura de ir até o rei. Queridos, a gente às vezes finge uma força que a gente não tem, né? A gente precisa fingir essa força nas horas certas. E nas horas erradas, a gente não precisa fingir essa força. Às vezes, eu falo isso para Deus, tá? Muitas vezes a gente tem acesso à promessa e por causa da aliança entre Davi e Jonatas, entre nós e Deus, às vezes a gente não consegue alcançar. Mas Mefibosete nos ensina que ele alcançou a promessa pela bondade do coração do rei, mesmo sem ter feito nada para merecer. Então, ele foi um homem de muita coragem, foi um homem com determinações, porque Lodebar era um lugar de gente ferida, o lugar de feridas emocionais. Quando nós temos perdas inesperadas, nós sofremos rejeições familiares. Eu sofri rejeição familiar. Eu vou dizer para vocês, eu sei que esse áudio está aberto e ele vai ter acesso a vários, vamos dizer, a vários até pessoas parentes, né? E pessoas próximas. Eu sofri grande rejeição familiar de pessoas próximas. E isso doeu na minha alma. Eu tive que fazer várias terapias. E parecia que eu não conseguia me reerguer. Parecia que quanto mais eu fazia o processo dentro da minha psicóloga, eu conversava, mas era pior, porque ali eu não conseguia me reerguer. Sabe por quê? Porque o processo da rejeição, quando você não tem maturidade para filtrar as coisas, você sofre danos pessoais e interpessoais. Eu cheguei a inchar tanto que parecia que tinha dias que nenhum sapato ele servia no meu pé. Eu cheguei a inchar tanto que eu sempre gostei de usar anéis. E meus anéis não serviam. Eu colocava brincos na orelha. Os brincos de prata ficavam pretos. Porque com certeza o que estava dentro de mim, da rejeição, era muito forte, né? E não vou entrar aqui em o porquê da situação, mas em breve vou estar relatando tudo isso. É muito difícil. E a perda da minha mãe, ela trouxe com consequência rejeições fortíssimas dentro do meu ciclo familiar. E eu senti isso constantemente. E Deus, ele me fez ver com maturidade. Deus me fez ver de uma forma, com maturidade e fé, que tem pessoas que são assim. E eu não posso mudá-las, mas eu posso me transformar pela renovação da fé, pela cura que ele estabelece sobre a minha vida.
E quando eu comecei a fazer terapia, eu não entendia muito. E a psicóloga, ela falava muito comigo, e ela falava muito a respeito da ausência dos pais e tal, sobre tudo isso. E mais, por ser órfão de mãe, isso me trouxe consequências seríssimas. Até a minha própria identidade foi desvirtuada pela falta de celebrar ao posicionamento da presença de um pai. E isso é muito sério. Eu falo isso para vocês porque às vezes eu sentia falta, às vezes eu não sentia, sabe por quê? Porque eu não tinha dentro de mim uma certa ansiedade com relação a isso. Mas eu usufruía a ansiedade através da comida, pela falta que a minha mãe me fez. Então, que ela me fazia nos momentos mesmo a gente não sendo tão ligada, mas a gente tinha... Por que eu falo sobre ela tanto dentro dos áudios com vocês? Para que vocês entendam que a minha ferida maior foi durante o período em que eu perdi a minha mãe e o período em que ela esteve doente. Isso causou feridas grandes dentro de mim. Então, aqui trazendo para vocês como testemunho. Não é para ficar refrisando as minhas dores. Lembram-se, quanto mais falamos sobre nossas dores em termos de cura, mais somos curados, tá? Isso cientificamente é comprovado. Quanto mais falamos sobre as nossas dores, em reflexo daquilo que a gente hoje não sente, nós somos curados. E os Mefibosetes de hoje me ensinam através das pessoas que carregam marcas, né, e mágoas, as pessoas que não escolheram seus traumas, pessoas que não pediram ausências, né, que talvez destruíram a sua identidade, são pessoas que nos ensinam também. Mefibosete, ele nos ensina várias lições, as quais eu falei aqui com vocês. Quem são os Mefibosetes de hoje? São os filhos de pais ausentes ou abusivos que cresceram sem referências. Mulheres que foram traídas, abandonadas, humilhadas e hoje vivem emocionalmente aleijadas, entre aspas, feridas, magoadas, né? E tentam trazer para a sua vida algo que faz tentar preencher o vazio. Mas a gente sabe que o vazio só é preenchido com Jesus. Quem são os Mefibosetes de hoje? São homens que perderam emprego, casamentos, filhos e viveram em Lodebar emocional, escondidos por vergonha. Quem são os Mefibosetes de hoje? São jovens que enfrentam abusos na infância, que carregam a dor como se fosse a sua culpa. Quem são os Mefibosetes de hoje? São os crentes que pecaram, que caíram, que acreditaram que não podem mais sentar à mesa do rei. Isso é importante eu falar aqui, eu estou arrepiando em falar isso para vocês. É importante eu falar isso aqui para vocês, porque o Lodebar não é só um estado físico, mas é o estado da nossa alma. É o lugar onde nós precisamos entender e ver o futuro. Nós não precisamos olhar para as situações, mas precisamos entender que existe uma esperança. Às vezes tudo parece vazio, sabe? Mas o Senhor, Ele traz através dessa escrita e linda mensagem na descrição aí para você, a mesa. Traz uma mesa que representa o lugar de comunhão. A mesa representa o lugar de restauração. A mesa representa o lugar da dignidade. E mesmo aleijado Mefibosete, ele se assenta com os filhos do rei. Então, como um deles, sabe? Isso nos diz o quê? O lugar de honra não é por merecimento, é por aliança. As perdas e as penas, as perdas e as pernas tortas de Mefibosete
e as perdas dele não impediram dele se sentar à mesa do rei. Corrigindo aqui, tá, queridos? Então, o passado trágico não é o maior que a promessa que Deus tem, que é eterna. E quando eu coloquei sobre a minha mente, o que o Senhor hoje tem na minha história, mudou a minha vida. Por quê? Porque eu não vivi sobre o que as pessoas pensam e acham ou queiram sobre a minha vida. Mas eu pensei e quero e determino na minha vida que Deus não se esquece onde está um escolhido ou onde está ali um escondido. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui hoje é que o rei, ele está te chamando. Ele está te chamando hoje. Talvez você aí tenha aprendido sim, a viver em Lodebar, a sobreviver sem sonhar, a se esconder a sua dor por medo, por não ser aceito. Mas Deus, ele te chama pelo seu nome e não, ele te pergunta pelo que você perdeu. Deus, ele te chama pelo que você é e não que você era, tá? Porque você é filho da promessa. Mefibosete não só nos ensina que ele foi chamado porque ele era bom, mas porque havia ali uma aliança sobre a vida dele. Havia uma aliança sobre a vida daquele homem, assim como é comigo e com você, com Deus. Há uma aliança de sangue sobre a sua vida, um sangue de Jesus. E por causa dessa aliança, a graça, ela nos alcança hoje. Então, à volta da mesa, estão as pessoas que te observam. Mas o Senhor hoje te chama para voltar para a mesa, para voltar para a promessa, para voltar para a tua identidade real. Porque a queda, ela não anulou o convite que Deus fez para você e faz todos os dias para ir para a casa dele. Então você hoje pode até ter vivido anos achando que Deus se esqueceu de você. Hoje você pode até ter aprendido a aceitar menos, a esperar menos, a sonhar menos. Pode até ter se acostumado com as migalhas, com o canto escuro de Lodebar, né, nas invisibilidades, mas há uma voz que ecoa do trono. Há uma voz que ecoa do trono, onde aquela a quem eu posso mostrar bondade. Qual é? Qual é a voz? Você acha que você é uma coincidência? Ah, amados, claro que não. Você é um propósito. Você não foi esquecido e não vai jamais ser esquecido. Você está sendo preservado, preservada. Por quê? Porque você nunca foi abandonado por Deus. Você sim pode ter acontecido coisas com você, mas é para que Deus possa revelar a sua identidade. É necessário você sair de Lodebar, porque Deus está te tirando hoje. Deus está colocando em seus pés debaixo da mesa. Deixa eu te lembrar algo poderoso nesse início de noite. Quando você se sentar à mesa, as suas pernas aleijadas, elas não vão aparecer mais. A mesa da graça, a sua fraqueza, ela fica coberta. Mas na mesa do rei, não se fala de queda. Apenas se serve o banquete. Na mesa do rei, não se fala sobre fraqueza. Na mesa do rei, tem gente que vai se assustar aqui. Mas quando você tiver saído de Lodebar, querida e amada do Pai, você vai começar a olhar, você vai começar a se incomodar, porque você vai ver gente sentado e você já saiu, porque você, na sua mente, você vai dizer, era impossível. Mas Deus está dizendo assim, não é impossível, porque quem te chamou foi o rei, quem te colocou foi o rei, quem quer que você ande como você quer é o rei. E quando o rei ele decide honrar alguém,
nem os anos de exílio, nem a deficiência emocional, nem a vergonha pública conseguem impedir. Porque Mefibosete, ele não recuperou apenas as terras, mas ele recuperou a sua dignidade, a sua verdadeira identidade. Deus, ele não quer te devolver as coisas, ele quer devolver a sua identidade. Você tem que colocar isso na sua cabeça. Você não é o que te fizeram, mas você é o que Deus declarou para você ser o que você é. E você precisa aprender a declarar sobre você. Porque enquanto você olha para as marcas da queda, Deus olha para a promessa. Enquanto você olha para onde você caiu, aonde sangrou ali, onde você caiu, ou para a pessoa que te machucou, Deus olha para a promessa. Enquanto você fica com o olhar lembrando do passado, Deus olha para a promessa. Enquanto você fica aí parado no meio do caminho, Deus olha para a promessa. Porque Deus declarou sobre você. Enquanto você olha para as marcas da sua queda, Deus olha para a promessa. Queridos, você aí que olha para Lodebar, aqui não é seu lugar, não. Lodebar não é o seu lugar. Mas Deus olha para Jerusalém e diz: aqui é o meu destino. E o que mudou na vida de Mefibosete? Vamos lá. A vida de Mefibosete não foi a força dele. Queridos, o que mudou na vida de Mefibosete não foi a força dele, repetindo aqui novamente, foi a fidelidade de uma aliança feita antes mesmo dele entender. Porque o que muda na vida não é o que você consegue fazer, mas é o quanto Deus faz por você. Tem gente aqui que ainda se vê como um cão morto, mas o rei, ele te vê como filho. Tem gente aqui que ainda se arrasta emocionalmente, mas Deus tem um convite para você se sentar à mesa. Tem gente aqui que está sendo convidado para servir, mas está sendo, aleluias, ainda desconectado, está sendo desconectado com ele mesmo. Tem pessoas aqui que precisam se levantar. Porque Deus hoje está levantando os esquecidos, está trazendo à tona os que foram os escolhidos. Deus está chamando você pelo nome. Ei filho, ei filha, você que tem carregado rótulos de vergonha, eu quero te dizer, você pode até ter caído, mas você não é esquecido. Você pode até ter se ferido, mas você não é descartado e jamais vai ser. Você pode até ter se perdido, mas você não foi, não é abandonado. Há lugar reservado de honra para você. Há lugar na mesa do rei para você. E hoje Deus quer te colocar diante de você. Deus quer se colocar diante de você. Para que você reconheça. Não é porque você muito viveu, mas é porque Deus está hoje tratando as suas feridas machucadas. Deus está hoje curando a cada um aqui. Amém? Há um lugar na mesa do rei para você. Louvado seja Deus. Há um lugar na mesa do rei. E quando há lugar na mesa do rei, tem cura. Cura da rejeição, cura do abandono, cura da vergonha. E quando há lugar na mesa do rei, Jesus, ele tira de Lodebar, ele restaura o que foi perdido e ele faz se sentar à mesa. Tem mesa preparada para você, viu? Tem mesa preparada para você, para quem acha que foi esquecido, para quem acha que não consulta. Para quem acha que ainda vive do passado, ei, tem mesa preparada para você. Lodebar é o ponto de partida, não destino final, porque a graça, ela te encontra onde a religião já te abandonou há muito tempo, porque a religião não vai te salvar, não vai te tirar do lugar onde você está, mas é Jesus que vai te colocar no lugar certo. Mefibosete caiu por causa de um trauma, algo que não foi culpa
dele. Mas Deus está dizendo aqui quantas pessoas estão emocionalmente mancas por quedas que não provocaram. Rejeição na infância, como foi dito, abandono, violência, traições, negligência. E Deus está mandando eu dizer com autoridade aqui, autoridade pentecostal do reino dos céus. Aleluias. Mas o que a vida tirou, Deus vai restituir. E o que a queda te marcou, a graça vai te redimir. Deus aqui está dizendo, a vida pode ter te levado para Lodebar, mas o rei está te chamando pelo teu nome no dia de hoje. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém, queridos? Com essa eu já fico já com a minha início de noite já abençoadíssima para a glória de Deus. Eita glória, aleluias! Cheia do poder. Porque o Deus, o mesmo Deus que tirou de Lodebar, que tirou Mefibosete, é o mesmo Deus para te arrancar da situação que você tá. E Deus manda dizer assim, tem pessoas aqui que ele vai arrancar pela raiz de Lodebar, para colocar longe de pessoas que te perseguem durante anos. Deus está te colocando em terra firme, porque aonde era calabouço para a tua história, Deus está te colocando com os pés firmes. Canta em terras diferentes. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Eita Deus, que eu tô aqui, gente, eu me emociono muito com a glória de Deus, porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Tome posse dessa vitória. Aleluias. Senhor, meu Deus e meu Pai, hoje eu me coloco diante de Ti, reconhecendo. Por muito tempo eu vivi como Mefibosete, escondida, machucada, rejeitada, mas hoje, Senhor, foram as quedas, tantas perdas, tantas marcas, que por vezes eu acreditei que Lodebar era o meu lugar definitivo. Mas hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da Tua palavra, eu entendi, Senhor, que o Rei me chama pelo amor, o Rei me chama pela graça, o Rei me convida para voltar à mesa. E eu não sou mais rótulo, mas eu sou filho do Rei, eu sou filha do Rei. Então eu não sou mais silêncio da rejeição que eu carreguei, mas eu sou filho, eu sou filha, em nome de Jesus, para que eu possa entrar na presença dele. Senhor, neste dia de hoje, restaura, Senhor, a identidade de cada um dos teus filhos. Arranca, Senhor, da alma a mentira que faz ele crer que não era, Senhor, digno das promessas. Vai quebrando as correntes da vergonha, do medo e da autopunição. E tira, Senhor, nos tira de Lodebar. Arranca mais, Murabaçu de Cantererecai. Tira, Senhor, nossa mente do exílio. Tira, Senhor, nossa alma da terra do esquecimento. E coloca os nossos pés novamente debaixo da tua mesa. Senhor, e nos cobre, Senhor, com o teu manto santo, Senhor. Para que as nossas fraquezas, Pai, seja reerguida e erguida pela tua graça. Senhor, eu não quero aqui mais sobreviver nas ruínas, mas eu quero viver com os teus planos, mesmo com as nossas limitações, porque nós sabemos que a aliança que o Senhor fez é maior do que tudo que nós perdemos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos chamou, mesmo quando nós não sentíamos dignos. Obrigada, Senhor, por o Senhor nos ajudar, Senhor, e não nós desistirmos no meio do caminho. Obrigada, Senhor, mesmo quando nós já tínhamos esquecido de quem nós éramos, o Senhor nos aceitou, o Senhor nos convidou, o Senhor nos convida e nós voltamos hoje para a mesa do Rei. Nós voltamos hoje para o nosso lugar de honra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus. Quero dizer aqui para você, fazer esse convite especial. Durante essa semana inteira nós vamos estar ressignificando a jornada.
Hoje o Senhor falou sobre mesa preparada até que se ache quem foi esquecido. Deus não consulta o passado de Mefibosete para definir o seu futuro. E Lodebar, queridos, é o ponto de partida e não o destino final. Quero trazer isso aqui na tua mente, no teu coração, para que você possa, com esse encerramento, você possa declarar que hoje você não é mais definido pela sua dor, da sua queda, mas pela graça do Senhor que nos levanta. Você, Mefibosete, não ficou em Lodebar, mas você, Mefibosete, vai declarar que você vai sair hoje do anonimato, da vergonha, tudo que estava hoje te destronando sobre as tuas bênçãos, Deus está te pedindo para deixar na sala do trono. Porque onde o Senhor chama pelo nome, nós somos restaurados, curados, assentados à mesa do Rei. Em nome de Jesus, amém. Compartilhe esse vídeo, curta, comente. Faça o que você quiser, glória a Deus, para que Deus possa abençoar a tua vida, a tua casa, a tua família. Eu fico imaginando, sabe, queridos, o quanto Deus é fiel, o quanto nós somos tão pequenos diante da glória dele. Eu quero dizer para vocês, não perca um episódio dessa série. São 30 dias. Eu quero trazer 31, mas eu coloquei 31 aí, tá? Eu vou deixar. Eu quero dizer para vocês que a importância de estarmos na presença do Pai é muito grande. Não saia da presença do Pai. Porque se você desalinhar da presença do Pai, você se perde no meio do caminho. E Deus não quer isso. Deus hoje fez um chamado muito forte sobre a tua vida, a tua casa e a tua família. Receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Uma semana de bênção, de vitória. E amanhã estaremos aí com o nosso segundo episódio, hein? A mulher sem nome, a coragem de servir. Nossa, Deus vai estar restaurando vidas aqui e trazendo em nome de Jesus aí vários e vários temas para que nós venhamos aí sermos edificados pela honra e pela graça de Deus. Amanhã eu vou estar falando sobre Naamã e a menina sem nome, né? Que a coragem dessa menina foi muito forte. E Deus vai estar aí levantando aí várias mulheres de Deus para que venham aí estar, em nome de Jesus, estabelecendo sobre a sua vida, a sua história, um novo rumo, uma nova história. Glória a Deus. Um beijo no seu coração. Fique com o Papai do Céu.